Olá, este é o 27º episódio do Podlight, que tem o apoio da PharmaShop, farmácia completa, parceira da saúde e do bem-estar. Com fórmulas personalizadas, atendimento acolhedor e compromisso com a ciência, a PharmaShop acredita que saúde se constrói todos os dias. E é por isso que está aqui com a gente, iluminando mais esse episódio. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas o que isso realmente significa na prática? Será que a gente entende como funciona o sistema de saúde da nossa cidade? Como ele afeta o nosso dia a dia, mesmo quando estamos saudáveis? Hoje, no Podlight, vamos falar sobre um tema que mexe com a vida de todos nós: saúde pública e saúde coletiva. Mas antes de seguir, vale explicar. Saúde pública é o conjunto de serviços oferecidos pelo governo, como hospitais, postos de saúde e o SUS. E saúde coletiva vai além. É prevenção, vacinação, saneamento e qualidade de vida. Como cidadãos, temos o direito de cobrar um bom serviço, mas também precisamos entender que o sistema para usá-lo melhor e até colaborar com ele. Por isso, no episódio de hoje, teremos uma conversa essencial sobre o papel da prefeitura na saúde da população, os desafios, as melhorias e o que está sendo feito de verdade. E para essa conversa, recebemos alguém que está vivendo isso no dia a dia da gestão pública. Ele assumiu a cidade recentemente e vem promovendo mudanças importantes na área da saúde. Hoje, o nosso convidado é o prefeito de Arapongas, Rafael Cita. Muito obrigada por ter aceito esse convite, Rafael. Posso te chamar de Rafael mesmo? Claro, com certeza, Valéria. É um prazer estar aqui e falar, principalmente com foco na população araponguense, sobre como funciona a saúde pública municipal, né? Porque tem vários detalhes que a população às vezes não tem acesso de como funciona o SUS. Então é uma honra estar aqui no Podlight, focado nesse assunto chamado saúde pública, que é tão importante. A honra é toda nossa. Como que o prefeito avalia o cenário da saúde pública de Arapongas hoje? Olha, a saúde pública é sempre o maior gargalo do gestor, é sempre a maior dificuldade do gestor. Porque por mais que você faça investimentos pesados na área, sempre vai faltar. E tem a questão do acesso universal, previsto na Constituição e tal, então todo mundo tem direito à saúde, e isso demanda uma quantidade de recursos muito grande. Então há uma dificuldade muito grande dos municípios em bancar esse contexto, não é? Aliás, o financiamento da saúde pública é chamado tripartite. Então a União entra com valor, que é o governo federal, o governo estadual entra com outro valor e o município com outro valor. E essa repartição não é justa, porque os municípios acabam ficando com a maior parte da conta, sendo os mais frágeis financeiramente. Sim. Então, por exemplo, a gente tem a obrigação de investir no mínimo 15% em saúde pública. O ano passado, na gestão do Sérgio ainda, foi investido 26% da receita que o município arrecada. E ainda assim tem falhas, tem faltas, dificuldades. Então, é o maior desafio do gestor hoje, é tocar a saúde pública. E dentro da saúde pública, o maior desafio, então, seria com relação ao financeiro? Financeiro. Só que é bom deixar claro para a população também que cada ente tem uma obrigação. Arapongas é o que a gente chama, que a gente trabalha com atenção básica. Arapongas só tem a obrigação da atenção básica. Então, quando há consulta com a atenção básica é posto de saúde, 18 horas, né? É onde ele vai primeiro. É onde ele vai primeiro, exato. É a porta de entrada do sistema. Quando você vai para um tratamento mais complexo, quando você precisa de um especialista, já não é mais o município. Então vamos dar um exemplo, você vai para uma OBS, que é posto de saúde, popularmente conhecido como posto de saúde, e o médico do posto de saúde, que é um clínico geral, geralmente, verifica que você precisa de um neurologista. Você é encaminhado para uma fila de um sistema chamado GSUS. O GSUS, quem vai fornecer a consulta para você no neurologista é o Estado. Já não é mais a prefeitura. Isso que a população tem que entender. A prefeitura trabalha só com aquela questão básica mesmo, né?
Um outro exemplo, assim, para ser mais claro ainda. O município pega a mãezinha desde a concepção, né? E vai cuidando dela durante a gravidez. Nós temos o Cisan, Sim. os postos de saúde, né? E vai cuidando dela a gravidez toda. Quando vai para o parto, já não é mais o município. Olha só. É eu o não Estado sabia. que deve fornecer o parto. Saiu do parto, a mãezinha volta para o município. Então, essas questões são extremamente complexas dentro desse sistema da Lei Geral do SUS. Sim. E pouquíssimas pessoas sabem, a não ser quem trabalha na área, né? Então, assim, só para deixar claro para a população de Arapongas, que quando assim, tá demorando demais um especialista tal, Isso. eu estou esperando a cirurgia faz muito tempo. O município não faz cirurgia. Não faz. Entendi. O município faz E a- microcirurgias, vai tirar sei lá, uma verruga, coisas simples, Entendi. né? Agora, quando se trata de uma cirurgia mais complexa, uma ortopédica ou o que for, o Estado, você entra numa fila do Estado e o Estado que fornece através dos hospitais de referência. Tá explicado a fila de espera, porque daí Pois até é. burocraticamente o caminho fica mais longo. Fica. Eu tenho tomado medidas pelo município para encurtar isso. Sim, Né? era isso, Mas exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Ah, tá, fica à vontade. Como está sendo feito, né, essas melhorias para encurtar esse caminho? Então, a primeira coisa que eu fiz foi já na transição, né? Logo após eu vencer as eleições, eu já comecei a verificar os dados do município, né? Eu sou apaixonado por dados e eu acho que uma gestão tem que se pautar por isso. Sim. E não por decisões baseadas Os em... números não mentem, né? Exato. Eu ouvi falar, um cidadão falou, um médico deu um pitaco. Não, vamos analisar o que de fato está acontecendo. Sim. Então eu pedi pro pessoal da área de saúde mapear para mim os exames que estavam em atraso, na fila, e as cirurgias que mais demandavam atraso também, né? Observei os exames que precisavam, principalmente são exames de imagem, que a gente precisava reduzir a fila. Verifiquei a quantidade. Pela primeira vez na história, Arapongas tem um médico auditor. Por que um médico auditor? Você me corta, senão eu não paro de falar. Tá bom. Eu sou advogado e político, então... Então, falar é uma das habilidades. Exato. Se comunicar. Então, o que a gente fez? A gente colocou um médico auditor. Por quê? Muitas vezes vinham exames da UBS, do posto de saúde, do clínico geral, que na verdade não eram necessários para aquele caso clínico, né? Não que a gente está ensinando o médico como trabalhar, mas isso existe no Estado, isso existe na União. Você tem que auditar, não é assim, pede um exame e ir embora. Sim. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. Depois da auditoria dele, nós tivemos a ideia real da quantidade de exames que eram necessários. E a partir disso eu consegui mensurar o custo. Fui verificar no orçamento a fonte de recursos e a gente abriu um mutirão agora. Então eu vou acabar com a fila de exames, eu não, né? A equipe toda. Sim. Nós iremos acabar com a fila de exame de imagem em no máximo 6 meses. Porque é real que temos aquelas pessoas que estão se cuidando até preventivamente, querem ali buscar a saúde, porque às vezes está se sentindo mal. E é diferente daquelas pessoas que têm urgência. Justamente. Né? Então, muitas vezes o exame é pedido, mas deveria ser levado em conta a urgência para alguns e para outros, porque uma reclamação que mais a gente ouve mesmo é das pessoas falando assim, olha, eu preciso de uma cirurgia e vai ser daqui 4 meses, por exemplo. Isso. Né? Então, já esclareceu para mim e clareou que sendo uma coisa que está dependendo do Estado, já justifica. Sim. Por isso que o trabalho do município tem que ser justamente voltado para melhorar isso aí. Isso. Porque é o que está incomodando a população. Pois é. Né? É o que está impedindo, de repente, a população de estar melhor, não é? E o trabalho do político, que nem agora a gente adquiriu várias cirurgias junto ao ONPAR, cirurgias relacionadas a cirurgias ortopédicas de catarata. Então a gente foi e fez um apanhado e qual que é o papel do político? Lutar para encaixar e liberar essas cirurgias junto ao Estado. Então eu já consegui aí, vai dar cerca de 160 cirurgias
ortopédicas via Regional de Saúde do Estado, que vão ser no OMPAR, mas vamos conseguir concluir a fila de cirurgia de catarata, que é um outro gargalo muito grande. O papel do político é esse, intermediar essas disputas que existem, disputas de uma maneira genérica, entre o Estado, o município, e lutar por isso, né? E é o que a gente tem feito nesse começo de gestão. Deveria ter uma luta justamente para mudar essa política, né? Do município ter mais autonomia, até porque nossa cidade de Arapongas, ela atende muitos municípios. Muitos. Muita gente que cai ali por causa do OMPAR, que o prefeito citou. E mesmo com os incentivos, hoje o OMPAR é o maior parceiro nesse sentido? Tem o OMPAR e a Santa Casa. O OMPAR é a Santa Casa. O município toma pouco serviço do OMPAR, o município em si. Né? Os serviços que os munícipes de Arapongas têm no OMPAR são custeados pelo governo do estado. Né? Então, o que a gente luta é para intermediar essas contratualizações. O OMPAR, na verdade, ele virou um hospital nacional. Ontem mesmo eu estive na Casa do Aguardo, que é uma casa que acolhe os acompanhantes dos pacientes que são de fora. Tinham 4 famílias de Rondônia lá. Nossa, muito longe. Então, vem de aeromédico, desce no nosso aeroporto e vai fazer a cirurgia cardíaca, sobretudo no OMPAR. O OMPAR faz cerca de 300 cirurgias cardíacas por mês em Arapongas. Só cardíaco. Só cardíaco. Então, é um hospital que virou referência nacional. E a gente acaba acolhendo todo esse pessoal. São mais de... No caso, de 10 por dia, porque não sei se sábado e domingo conta, no caso, né? Não sei também, mas é muita cirurgia. E é muita gente utilizando dos serviços da nossa cidade, né? Isso. A saúde mental da população tem piorado pós-pandemia e tem sido uma preocupação cada vez maior. Hoje saiu um estudo esses dias falando que 67% dos afastamentos estão... Afastamento, o que é? Afastamento do serviço, a pessoa ter que ficar em casa, enfim. Estão relacionados à saúde mental. O que a prefeitura oferece de apoio psicológico hoje? Tem um apoio gratuito? Tem alguma coisa específica para a saúde mental? Tem. São três campos de atuação do município, né? E essa questão, só fazendo um parêntese antes, essa questão da saúde mental gerar afastamento do serviço e tal, a gente tinha uma quantidade de afastamentos do serviço público, porque o município de Arapongas a prefeitura tem cerca de 4 mil servidores. Então, é o maior empregador do município, Sim, inclusive. A maior empresa a maior empresa. E tem um índice de afastamento por atestados médicos enorme. E eu fui mapear isso também. E a maioria deles era por saúde mental. Então, até tem um projeto para cuidar da saúde mental do servidor também. Olha que bacana. Isso. Nós temos 3 estruturas para atender a saúde mental, que são os CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial. Tem o CAPS AD, que é álcool e droga, para atender a população que tem esse tipo de vício, né? Então, álcool e droga. Tem o CAPS 2, que é para atender a comunidade em geral que tem algum problema psiquiátrico, psicológico. E temos agora, recentemente inaugurado, o CAPS Infantil. Olha que bacana. Então, nós temos 3 centros de atenção psicossocial que só cuida de saúde mental, sendo um deles focado na saúde mental das crianças, né? Porque o índice de TDAH, autismo sim. Mesmo depressão, tem aumentado, justamente, tem aumentado bastante. Então, a gente tem essas 3 estruturas para tocar a saúde mental no município. São estruturas importantes, boas, né? Agora, sempre há uma dificuldade de encontrar alguns profissionais. Por exemplo, você precisa de um neuropediatra, é bem difícil encontrar, até particular é difícil, né? Então, a gente tem essas dificuldades de demanda também com relação a profissionais. Mas temos essas estruturas que atendem bem a população. O prefeito, então, acredita que também um motivo das esperas ou da falta de exames seja por causa da falta de profissionais? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, tem profissionais que você não encontra nem
no particular, não é? Sim. Então imagina na esfera, no setor público. É muito difícil, porque inclusive o setor público remunera menos os profissionais. Então, difícil o profissional largar a clínica dele ou, né, o laboratório dele para prestar serviço para o município. Então a gente tem essa dificuldade, é uma luta muito grande, né? Algumas especialidades não, mas outras a gente tem muita dificuldade de encontrar. Que acaba impactando. A prefeitura tem um programa de prevenção para as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, especificamente? Uau. Eu adoro falar de prevenção, sabe? Eu acho que muitas coisas seriam minimizadas mesmo se a gente fosse mais preventivo, né? Então, o prefeito falou agora sobre a saúde mental das crianças e me deixa muito animada até de pensar que as crianças já estão sendo olhadas, né? Porque realmente já cresce com um cuidado especial e para se tornar um adulto melhor. E quem se beneficia é toda a população. Justamente. Né? Então, falando da prevenção para essas doenças crônicas que são muito comuns, hipertensão e diabetes, o que a gente tem? Então, na verdade, é um tema importantíssimo, né, Valéria? Por quê? As pessoas costumam falar muito da doença e do medicamento e do tratamento. Sim. E pouco de evitá-las, não é? Sim. Essa questão da prevenção em saúde. Então, o município tem investido em programas nesse sentido, sabe? De conscientização, né? Além disso, esses programas de conscientização, a gente investe muito na questão esportiva, sobretudo dos idosos. Então, nós temos os CCIs, né? Sim. Que são os centros comunitários dos idosos, espalhados pelo município. Nesses CCIs, a gente tem atividades físicas, né, esportivas e tudo mais. Não só, a própria rede de contato deles, entre eles, evita também as questões de depressão e tudo mais, porque tem atividade. E nesse ponto, por exemplo, a gente tem focado bastante na atividade física para prevenir doenças. E sempre tem campanhas relacionadas a diabetes, a hipertensão, tudo mais, porque principalmente o que o município pode fazer nesse contexto é informar, dar informação à população para que ela tenha consciência dos riscos dessas doenças, né? E com isso você acaba gerando uma economia futura. Sim. Porque você, prevenindo saúde, você não gasta com saúde. Então a gente tem focado bastante nesse setor também, faz parte do meu plano de governo, essas questões de investimento em prevenção em saúde. Que bom. Agora, com relação ao acesso a medicamentos, que é uma questão que a gente ouve muito falar, né? Eu converso com muitas pessoas e eu me interesso de fato pelas pessoas e eu concluo que está faltando medicamento lá nos postinhos de saúde. Aí eles vão para a farmácia em busca do farmácia popular. E aí lá no farmácia popular também não tem o medicamento, né? Então, como está a distribuição desses medicamentos? É um outro tema que envolve a divisão de obrigações entre Estado, União e município, né? Medicamento é municipal ou é... Não, depende. É um sistema extremamente complexo. Então, os medicamentos mais simplórios, o município mesmo que fornece. Entendi. Quando você vai partir para um medicamento de alto custo ou muito específico, não é o município, é o Estado. Então, a gente trouxe para Arapongas, e era em Apucarana, a gente trouxe uma base, eu digo na gestão do Serve, uma base da farmácia especial para o município de Arapongas. Fica ali na Rua Marabu. A farmácia especial, ela fornece os medicamentos de alto custo. Então, o cidadão tem que ir até a farmácia especial, faz um procedimento, e esse procedimento vai para o Estado autoriza a liberação desse... A gente atende lá cerca de 7.000 pessoas atualmente. É muita gente. É muita gente. Inclusive, já no primeiro mês da minha gestão, eu dobrei a jornada. Ficava aberta 6 horas, eu passei para 12. Então, agora a farmácia fica 12 horas aberta, lá na Rua Marabu. Então, esses medicamentos que são mais custosos, quem fornece o Estado e a União. O município com obrigação da atenção básica, que é um dipirona, um remédio para hipertensão, essas coisinhas. Sim. Mas você sabe bem também que o mercado de medicamento é complexo. Às vezes falta insumo, daí o fornecedor não entrega. Então, é extremamente difícil.
O que eu quero dizer para a população navalense, não falta medicamento no município por falta de investimento. Não é isso. Nunca o município deixou de comprar. Sempre quando falta, tem alguma coisa que aconteceu no meio do caminho. Ou o fornecedor não entregou, ou os países que fornecem o insumo estão em dificuldades de fornecimento. Isso aconteceu muito na pandemia e demorou a voltar ao normal o mercado de medicamentos. Então a gente sempre tem alguma justificativa. Nunca é porque o prefeito não comprou o remédio. Mentira. Porque a gente tem um orçamento já feito para isso, né? Só que aí precisa de licitação. Se o fornecedor que venceu a licitação não for bom, ele dificulta a entrega. Então são essas questões que dificultam um pouco o acesso. E isso é real, porque a gente compra matéria-prima para produzir a medicação na farmácia de manipulação e às vezes fica em falta um insumo para a indústria e falta para a gente também, porque o fornecedor é o mesmo da indústria da farmácia de manipulação. E aí as pessoas vêm e falam assim, você não faz para mim porque não tem no posto, eu estou acostumada a usar. Aí a gente fala, a gente também não tem, porque a matéria-prima não vem. Ou às vezes por falta mesmo de entrar no Brasil, ou porque a indústria aqui não está produzindo. Não está produzindo. Né? Exato. Enfim. Tem essas dificuldades no mercado de medicamentos, né? Hoje tem alguma tecnologia já sendo empregada para facilitar o agendamento ou o atendimento médico? Por exemplo, telemedicina? Não. A telemedicina é uma coisa que a gente tem conversado bastante. Ela foi regulamentada depois da pandemia, né? Viu-se a necessidade e viu-se também que ela era absolutamente viável, né? Então a gente tem discutido muito em criar modelos de telemedicina já tem muita empresa no mercado apresentando projetos e propostas, né? Eu estou perguntando isso justamente porque essa semana me ofereceram esse serviço, assim, sabe? Coloque para os seus funcionários a telemedicina. Isso. Vão oferecer na prefeitura também, várias pessoas, né? Então, é o futuro, acredito que é viável, né? Hoje a gente não tem nenhuma tecnologia embarcada no município que facilite consulta, essas coisas. É uma outra coisa que tem no plano de governo até de facilitar isso através de um aplicativo, alguma coisa nesse sentido. O que a gente vai fazer, de imediato, que a gente criou de tecnologia, mas é uma coisa interna, própria, nós não contratamos nenhuma empresa para fazer, é o seguinte: nós vamos ter agora monitores nas unidades de pronto atendimento 24 horas. São duas, né? Tem o 24 horas lá da Tico Rei e o 24 horas do lado do Jaime Lima, perto do Jardim Baronesa. Então vai ter um monitor e nesse monitor vai ter a fila de espera nos 24 horas e nos 18 horas. Para a população ver ali, olha, no 24 da Tico Rei, a fila de espera está com 400 pessoas. E lá no Baronesa, 200. Para a própria população dividir. Então, às vezes vê que não está tão mal. Entendi. Vai para o outro que tem menos gente. Então, você consegue, pelo menos, ter acesso à quantidade de pessoas que está na tua frente, a quantidade de pessoas que tem nos outros pontos. Seria uma senha daí que... Não, vai estar disponível abertamente na tela, sem nomes, só a quantidade, lógico. Quantidade de pessoas. Então, fila de espera do UPA da Tico Rei, 300 pessoas. Fila de espera da Baronesa, 200 pessoas. Só para ela ter uma ideia da quantidade de pessoas que tem em cada ponto e poder se direcionar. E a gente quer fornecer isso também no site da prefeitura, que antes da pessoa sair de casa, ela vê o lugar que ela vai ser mais rápido atendida. Isso aí é uma coisa que a gente já tá em fase de testes e vamos implementar em breve. Mas é coisa caseira, assim, vamos dizer, né? Sim, mas que se funcionar já é uma ajuda. Já dá uma mão. E até uma ideia seria realmente colocar uma senha para a pessoa... Eu peguei a senha, né, hoje é 7 horas da manhã e a pessoa está na senha 302, ela volta daqui 3 horas, vamos supor, né? Mais ou menos, sim. Dá uma olhada. Seria bem interessante mesmo. Outra coisa, assim, que a população tem que saber. A gente fez um mapeamento e cerca de 60% das pessoas que foram atendidas nas unidades de pronto atendimento 24 horas não precisariam ter ido nas unidades. Eram casos que seriam resolvidos nos postos de saúde. Então, assim, a pessoa vai para o UPA
Não que a gente queira limitar, tá, gente? Acesso Sim. é livre. Mas a pessoa vai para o UPA, mas tem que entender que o UPA é só para urgência e emergência. Sim. Se você quer fazer uma consulta porque está com uma dor tolerável, vá no posto de saúde. Agende a consulta. Que são 29 que eu pesquisei. Postos. São 29 postos de saúde. Arapongas, né? Espalhados, Justamente. né? Isso, 29 postos, 2 pronto-atendimentos 24 horas, 1 pronto-atendimento 24 horas infantil e 3 pronto-atendimentos 18 horas. Você facilita para você mesma a vida. Se você entender ali que você, indo num posto de saúde, a pessoa que vai fazer aquela triagem já vai te indicar, olha, não, toma esse analgésico e vai para casa. Essa é a já ideia. faz uma triagem ali. Mas as pessoas querem ir direto Pois é, não há naquela necessidade. fila maior. Não há necessidade. Como o prefeito já falou aqui, que essa logística toda da União, que eu não entendi, né? Aliás, agora para mim eu entendi. Que da União para o Estado para o município, e que tem coisas como os exames mais específicos, as consultas específicas são do Estado. E hoje, então, só para encerrar esse assunto, a prefeitura ela consegue intermediar alguns atendimentos. Isso. É isso que tem sido feito. Isso que tem sido feito. Certo. A gente faz as cobranças. E tem um assunto que a gente ouve falar bastante também, que as pessoas falam assim, eu tive que pagar 2 vezes. Não sei se você já ouviu esse termo assim. Eu tive que pagar 2 vezes porque eu fui e aí eu precisei do especialista e aí eu não consegui pelo município, pelo governo, e eu tive que pagar um particular. Pagar 2 vezes como? Porque eu paguei pelo imposto e agora eu tive que pagar o particular, né? Como garantir que o SUS funcione nesse sentido? Tá exatamente na questão financeira. O cobertor é curto, não dá para atender tudo. Exemplo, tem medicamento de alto custo que beira milhões de reais. Não estou dizendo que a pessoa não tem, isso é uma discussão grande, uma discussão ética, discussão extremamente complexa. Mas você comprar um medicamento, vale a reflexão apenas, não que eu seja contra, tá? A Constituição fala que o Estado tem o dever de ter assistência e saúde integral. Mas se você comprar um medicamento de 1 milhão para uma pessoa, vai faltar 1 milhão para muita gente. Para muita gente, então, a divisão do custeio, a quantidade de recursos, não consegue garantir o acesso integral. É hipocrisia falar que o SUS vai funcionar perfeitamente. Ainda assim, pelo tanto que estudei a respeito de saúde pública até, o SUS é o melhor sistema do mundo de saúde pública. Sim, né? É exemplo, né? Exemplo. Para outros países. Mas tem algumas coisas que é impossível conseguir por conta da dificuldade de custeio. E aí você começa outro problema, né? Que a lei do SUS complica. Às vezes a pessoa tem o dinheiro para consulta, mas não tem para o exame. Só que se ela fez a consulta particular, ela não tem direito ao exame público. Isso é um outro fluxo que a população não entende e é difícil de entender mesmo. É difícil. Então, você fala, mas eu fiz a consulta e meu cardiologista pediu esse exame. A pessoa vai na prefeitura. Aqui, meu cardiologista pediu isso. A prefeitura não pode fornecer o exame. A porta de entrada para acesso de todos os serviços do SUS tem que ser alguém do SUS. Então, essa questão da conta não fechar. Vou dar um outro exemplo que pouca gente sabe aqui, para a população araponguense entender. O município faz um repasse de 3 milhões de reais por ano para a Santa Casa, sem ter obrigação nenhuma. Nenhuma. O município não teria obrigação nenhuma de custear a Santa Casa. Seria obrigação integral do Estado do Paraná. Mas se o município não repassa esses 3 milhões, que a gente poderia estar investindo em obrigações nossas, onde as mães teriam parto, se a Santa Casa fecha, as mães do nosso município teriam que ir para fora. Então são essas complexidades, exclusivamente financeiras, que inviabilizam um SUS perfeito. E aí é difícil de incutir, né, na cabeça das pessoas que existe
prioridades. E que muitas vezes, como o prefeito comentou, um medicamento de 1 milhão para uma pessoa não vai ser prioridade porque você está em detrimento de outras milhares de pessoas. Pois é. Infelizmente, a gente tem que se deparar com isso e aceitar que é difícil mesmo. Uhum. Eu não sei se o prefeito sabe, na época da pandemia, a PharmaShop ajudou muito a prefeitura e a gente até recebeu, em 2022, a gente recebeu uma cartinha de reconhecimento pelo nosso trabalho. A gente fez 80 mil cápsulas para o município, porque, como você citou aqui, ficou medicamento em falta, né? Então, a gente trabalhou muito em conjunto com a prefeitura nessa época que foi tão delicada para todos, né? O prefeito acredita que as farmácias locais podem exercer assim essa função na ação pública? A prefeitura está aberta para essas parcerias? Com certeza, né? Na pandemia, eu estava procurador do município, né? Então, participei ativamente, porque todas as questões jurídicas, envolveu muita questão jurídica. Né? Esses decretos de abre, fecha, discussões com o promotor, com o juiz, né? Para ver como ficariam as coisas. Então, eu acompanhei de perto, acompanhei a atuação de vocês também. Parabenizo aqui publicamente, evidente. Então, com certeza. Na verdade, já há uma contribuição das farmácias municipais de maneira indireta. Uhum. Porque se resolve muita coisa ali que acaba não chegando no serviço público. Sim. Então, às vezes essa própria pessoa que viu a fila grande, ela vai lá na farmácia e fala, me ajuda porque a fila está muito grande. Sim. E eu sou de uma época, inclusive, que o meu médico era farmacêutico, né? Não ia-se no médico de uma maneira só em questões absolutamente excepcionais, né? Então, os farmacêuticos, a farmácia, né, tem um papel fundamental na saúde pública municipal. Fundamental. Principalmente nessa parte de orientação. É só ver o programa aqui, por exemplo. Com isso aqui, você ajuda demais a população a entender como funciona o sistema. Sim. Então, parabéns à PharmaShop e a você, Valéria e a equipe, pelo programa também, preocupado com a população araponguense. Sim, porque a gente acaba sendo ali uma porta de entrada mesmo, né? De fácil acesso. Uhum. Porque o balcão da farmácia é para todos, indiscutivelmente, né? De 0 a 10, a gente atende 10 ali dos pacientes que estão em busca de resolver uma dor, um desconforto, enfim. Perfeito. Mas agora, saindo um pouco dessa gestão do município e entrando na questão pessoal, eu gostaria de saber um pouquinho de quem é o Rafael Sita. Antes de ser prefeito. O Rafael Sita é um araponguense comum, né? Um araponguense de 37 anos, casado, tem 2 filhas, né? Casado com a Gabriela. Gabi, linda, eu achei que você viesse hoje. Pai da Manuela, de 6 anos, da Manuela de 7 anos, da Rafaela de 3 anos. Cara, de uma origem extremamente humilde, bem simples, que estudou bastante, né? Tenho 37, entrei na faculdade de Direito com 17, virei advogado com 21. Trabalhei no fórum dos 17 aos 24. Trabalhei, inclusive, na promotoria de saúde pública, né? Já que é o tema. E o político geralmente faz o inverso. Primeiro ele vira político para depois se preparar. Eu tentei fazer diferente. Tentei me preparar para depois virar político. Já né? tinha na sua veia? Tinha, porque eu sou sobrinho do Sérgio, né, que é político, então minha família é de políticos. Tive um tio-avô que foi prefeito de Sabaldia 3 vezes, então sempre vivi ali, mas nunca gostei da política partidária. Tanto que eu não tinha rede social. Há 2 anos eu não tinha rede social, nem Facebook, nem Instagram, nem nada. Eu ia trabalhar para casa, jogar o meu futebol e tal. E me filiei ao partido 1 ano antes da eleição apenas. Então foi assim, virei político em 1 ano. Rapidamente. Mas achei que poderia... Fiquei 8 anos, fiquei 7 anos e meio como procurador-geral do município. Aprendi como funciona todas as questões ali dentro da prefeitura. E entendi que estaria preparado para isso. Né? Aí coloquei meu nome à disposição e
acabou dando certo. Tô aqui. Ah, que bom. A gente sabe que cuidar da saúde dos outros, principalmente, né, do município, de uma população, exige muita energia. Então, conta pra gente como o Rafael se cuida. É. Sendo bem sincero, Valéria, eu não tô sendo exemplo para ninguém, viu? Eu sempre fui atleta, amador, né? Sempre gostei muito de correr, jogar futebol, fazer todo tipo de atividade esportiva. Mas da campanha para cá, o volume de trabalho Não tá tem tempo. me dificultando um pouco. Mas não é desculpa, não é desculpa. Dá para tirar um tempinho para si, com certeza. E é isso que eu recomendo, inclusive. Bom, hoje à tarde eu vou no clube jogar futebol, né? Então vou tentar voltar aos poucos aí. A gente colocou uma esteira em casa para não precisar sair também. Mas ela tá, tadinha, não está sendo muito usada. Tá de cabide. Tá de cabide. Então, mas é preciso, eu vou voltar. Fui em alguns médicos para ver como é que tá o corpo primeiro, né? Para ver até onde eu posso chegar também. Mas fica aqui o alerta para a população para que se cuide, né? É importante demais. A gente brinca que a mãe, como cuida dos filhos, a mãe não pode ficar doente, mas o prefeito também não pode ficar doente, Não pode, né? Porque cuida de toda uma população. Pois é. Então, os hábitos preventivos até, porque envolve muita coisa. O estresse está sempre muito elevado, Pois é. né? Além das exigências do corpo, é a mente que também está precisando de cuidados. E essa questão, por exemplo, de jogar o futebol já dá uma aliviada. Aliviada, sem né? dúvida. Então tem que cuidar para poder cuidar. Com certeza. E então, para a gente fechar essa conversa com chave de ouro, que mensagem que o prefeito gostaria de deixar para quem está nos ouvindo e quem quer acreditar ainda que a saúde da nossa cidade pode sim ser melhor? Na campanha, Valéria, eu falava nas minhas reuniões, né, no meu plano de governo, eu acredito que a gestão anterior, do prefeito Sérgio, focou e foi extremamente bem sucedida na parte de infraestrutura do município, né? Sim. Muitas obras e tudo mais. E eu via, né, de dentro até, que a gente precisava de uma melhoria do serviço público, sobretudo o serviço de saúde. Então, o foco da minha gestão, quero falar para a população, é na melhoria do serviço, principalmente serviço de saúde pública. Já falei aqui algumas medidas que tomamos a respeito dessas questões. Então, a gente vai focar bastante. O que a população pode esperar é muito estudo e muito trabalho para que melhore as condições de saúde pública do município de Arapongas. Vai ser perfeita? Jamais. Não tem como. Sempre vai ter uma reclamação dentro do sistema de saúde pública. Mas o que a população pode esperar de mim é muito trabalho focado na melhoria do serviço. Essa semana, inclusive, a gente teve uma visita com esse investimento que o prefeito estava falando, né? Mas saúde se faz em conjunto. Mesmo a saúde pública se faz em conjunto. Justamente. Não é só eu ir lá e querer receber, como a gente comentou aqui, receber tudo. A gente tem que fazer a nossa parte. Sem dúvida. Enquanto indivíduo, eu também tenho que promover Sem dúvida. a minha saúde. É um sistema, né? O slogan do meu governo é nossa cidade, nosso compromisso. Porque eu quero trazer justamente a população para dentro da gestão. A população também tem compromissos a cumprir também sobre isso, né? Então é por isso até que o slogan que eu escolhi foi esse, para que a população me ajude a administrar a cidade. Muito bom. Sobre o futuro da nossa cidade, então a gente está em boas mãos. Espero que sim. Pelo menos trabalho não vai faltar. Tem alguma colocação para fazer, Bruno? Parabéns aí. Obrigado, prefeito, por ter aceito aí o convite. E eu até ia levantar o ponto do café com o prefeito, né? Que legal. Você fez. Eu achei bem interessante a iniciativa de realmente querer ouvir o povo, né? Isso. E lá você tem escutado bastante sugestões, trocado bastante ideia. Como que funciona? Só fala um pouquinho rapidamente como que funciona e que dia que como que funciona. É aberto para todo mundo mesmo? Isso. Como Até minha pra gente ter esse acesso, né? Já que pode ir lá tomar um cafezinho Claro. com o prefeito. Como a minha agenda é absolutamente extensa, né, e pesada, eu resolvi separar as manhãs de quarta-feira para atender a população em geral. E é só chegar mesmo. Só chegar. Só chegar e entrar.
Daí a gente coloca todo mundo lá e a pessoa coloca o problema dela, o drama dela, a dificuldade dela. Algumas pessoas vão só para tirar foto. Que é curioso, às vezes funciona mais gente, eu não sou famoso. Celebridade. Algumas pessoas vão tirar foto apenas e tal, mas quer conhecer. Eu entendo a curiosidade de conhecer o gabinete do prefeito e tal. E outras pessoas têm me ajudado, porque eu não consigo estar em todo lugar ao mesmo tempo. Sim. Então, trazendo os problemas do teu bairro, da tua região, eu posso atuar ali diretamente. Perfeito, perfeito. Eu nunca tinha visto essa iniciativa, foi a primeira vez e parabéns, parabéns. Obrigado. O Bruno tinha comentado sobre o saneamento, Bruno. Daquela questão que aconteceu na Sanepar, ele já agiu rapidamente, já foi atrás de resolver. Toda vez que chovia, faltava água. É um paradoxo, né? Chove e falta água. Complicado, é complicado. Eu tenho lutado bastante, a Sanepar presta um serviço deficitário na cidade, não só na cidade, na região toda aqui, inclusive, Londrina também, e a gente tem bastante dificuldade com isso. Então eu abri um processo, inclusive, para apurar responsabilidades e tudo mais, e a gente tem cobrado bastante a Sanepar a respeito do fornecimento de água. Porque a gente fica falando para as pessoas, beba água, e aí a pessoa Falta água. abre a torneira e não tem água. E a questão do saneamento, que envolve absolutamente saúde pública também, a gente já está fazendo investimentos pesados em rede de esgoto. Então a meta é que até o final do mandato, 90% da cidade esteja com rede de esgoto. Anunciei essa semana 13 milhões de reais para construir uma estação elevatória para a rede de esgoto em alguns bairros antigos. Porque hoje esse número é quanto? Hoje esse número é 71%, mais ou menos. Temos uma perspectiva aí muito de 90% até o final da gestão. Uhum. Muito bom. É uma luta, né? Uma meta. Sim. Não garanto, mas é uma meta que eu vou buscar com unhas e dentes. Porque envolve, além você precisa de mão de obra, não é também só o dinheiro e faltar mão de obra. É extremamente complexo, é um processo bem complexo. Toda a gestão, tudo que a gente falou aqui hoje, mesmo o que a gente falou de saúde propriamente, tudo é muito complexo, né? Porque exige vários passos, exige muita gente envolvida, exige dinheiro, né? Então, eu como farmacêutica, eu vejo que todos os dias essas pequenas orientações, mesmo a pessoa se enxergar como indivíduo, se ver como indivíduo, mas que é parte de um sistema todo, né? E escutar, né, a população, todas essas pequenas ações transformam a saúde de cada um de nós. Sem dúvida. Uhum. A gente se informar, a gente buscar, estar consciente, né, do que eu posso, até onde eu posso ir, na minha cidade, onde eu busco, onde eu vou, e não só querer pular etapas, né? Eu quero ir direto lá na Santa Casa, vamos supor, né? Sendo que a UBS está ali do lado. Sim, exatamente. Né? Então, todo esse conhecimento que a gente tem evita muitos desconfortos até. Perfeito. E não é só sobre tratar doenças, né? É sobre promover o bem-estar, promover a saúde. Prevenir complicações e criar uma cultura aí de cuidado coletivo mesmo. Isso né? mesmo. Uhum. Cada um de nós tem um papel e muitas vezes a gente só quer esperar do outro, esperar do prefeito, esperar que o prefeito faça, né? E enquanto eu tenho que também estar fazendo a minha parte. Mais uma vez, assim, eu me sinto honrada, né, por você ter aceito o convite. Eu queria que você encerrasse com uma mensagem final, assim. Já falei da mensagem, mas a mensagem sobre a esperança aí de Arapongas. Então, na verdade, é eu que me sinto honrado, né, com o convite, né? Prazer estar aqui falando com você. Na verdade, o recado que eu deixo para a população de Arapongas é o que eu já mencionei, né? Que pode esperar muito trabalho. Vou falhar, vou errar em alguns pontos, isso é natural, né? E pode esperar de um gestor que evita briga. Então, enquanto alguns estão brigando, eu estou focado em resolver o problema. Porque é resolvendo o problema que eu soluciono o impasse ali da população, que eu melhoro a vida de cada um. Então, eu não sou focado em entrar em discussões, eu prefiro focar na resolução do problema. Podem esperar isso. E tem também uma orientação à população. Toda vez que algum político, algum gestor disser eu vou fazer,
sempre pergunte como. Porque é muito fácil falar, vou fazer. Ah, se fosse eu, faria. Tá, como? A complexidade da administração pública é em saber como fazer. Sim. O que eu quero fazer, nossa, é muito simples. Quero um monte de coisas. Mas tem que saber como fazer, que jeito fazer. Essa é a maior complexidade de uma gestão. Então, eu peço para que a população araponguense venha comigo nesse compromisso pela cidade. Afinal, a cidade somos nós todos. Eu sou só mais um cara que tem um papel de administração. Mas sou um cidadão araponguense comum. Vou sair daqui agora, vou ver meus amigos. Sou o mesmo cara que era antes, né? Então, um cidadão araponguense comum. Então, eu espero que a população me ajude a administrar. Conta comigo. Muito obrigado. Estamos aqui para somar. Vou deixar uma lembrancinha aqui que a PharmaShop preparou com todo carinho. Obrigado. Para o prefeito. E mais uma vez agradecer por você se dispor de participar e compartilhar, né, do seu conhecimento e do seu tempo aqui com a gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, Laura e Luísa, por estarem aqui nos bastidores com a gente. Obrigada mais uma vez à PharmaShop, que nos apoia, que está sempre incentivando essa cultura de saúde, né, da população de um modo geral. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se esse episódio fez sentido, compartilha, curta e envia aí para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber esse conhecimento que com certeza faz alguma diferença na vida da gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, prefeito. Obrigada, gente. E até a próxima.